Olá, meu nome é Isabela Machado Bento. Juntamente com Maria Clara Pinto Ribeiro e Giovana Cordeiro Marques, iremos apresentar o trabalho de avaliações e perícias, com o tema Oportunidades do mercado de trabalho para agrônomos na área de avaliações e perícias. Nosso tema escolhido foi Atuação do engenheiro agrônomo em comercialização de imóveis rurais. Então, falando um pouco da importância da perícia para o contexto agropecuário, nós temos ela sendo essencial para garantir segurança técnica e respaldo jurídico em questões do agronegócio. Ela apoia-se em análises de produtividade, apuração de prejuízo, servidões de passagens, impactos ambientais e outros, sempre com a precisão e com a imparcialidade. O perito, então, ao seguir normas da ABNT e usar documentos, mapas e evidências, ele vai produzir laudos claros e juridicamente válidos. Mas quem é o perito? O perito é um profissional capacitado para transformar dados, observações de campo e conhecimento científico em análises confiáveis. O trabalho dele vai garantir que julgamentos, negociações e soluções de conflito estejam sempre apoiadas em evidências técnicas, não em interpretações subjetivas. Então, a importância da ART para um avaliador, um perito. Pontos relevantes sobre a ART. Ela é obrigatória, né? Mesmo em serviços gratuitos, pois sempre, pois sempre há responsabilidade técnica. A ausência de ART pode gerar multa ou infração ética pelo CREA. Possibilidade de ART múltipla, complementar ou de substituição, conforme a necessidade do serviço. Na perícia judicial, ela só é emitida após a nomeação do juiz. Também ela serve como comprovação oficial da experiência técnica em concursos, credenciamentos ou contratos. Então, quando você vai fazer um concurso ou um contrato, ela vai servir para comprovação oficial da experiência técnica sua. Ela cria vínculo jurídico entre o agrônomo e o contratante, definindo responsabilidades. Ela é exigida para seguros de responsabilidade técnica também. E também ela garante direito formal de acesso à propriedade durante vistorias judiciais. Bom, antes de tudo, precisamos entender como ingressar na carreira de avaliador ou perito agrícola. Alguns requisitos básicos que são obrigatórios, como a formação em engenharia agronômica, esse diploma tem que ser reconhecido pelo MEC, registro profissional no CREA, sem o CREA ativo, o agrônomo não pode assinar laudos, avaliações ou perícias, e ART para cada trabalho. Cada laudo, avaliação ou perícia exige uma anotação de responsabilidade técnica emitida no CREA pelo responsável. Para se tornar um avaliador agrícola, é preciso dominar as normas de avaliações. A formação desse avaliador vai exigir conhecimento das normas, como, por exemplo, a ABNT NBR 14.653. Também é preciso fazer cursos de avaliação de imóveis rurais. Não é necessariamente obrigatório, mas é fortemente recomendado, pois prova a capacidade técnica. Cursos podem ajudar na avaliação de imóveis rurais, avaliação de máquinas e equipamentos, avaliação ambiental, perícia e avaliação de danos agrícolas. Para se tornar um perito agrícola judicial, o caminho é diferente, pois envolve inscrição no tribunal. Primeiro, é realizado um cadastro no tribunal. O agrônomo deve se apresentar como perito nos sistemas oficiais, o TJ Estadual, Justiça Comum, TRF, Justiça Federal e TRT, Justiça do Trabalho. No cadastro são solicitados o CREA, o currículo Lattes, as áreas de especialidade, certificados e documentos pessoais. O agrônomo deve ser nomeado pelo juiz, que após o cadastro, o juiz é quem indica o que o perito irá participar dos processos. Os procedimentos após a nomeação devem ser: o perito deve aceitar a nomeação, apresentar proposta de honorários, emitir a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, fazer diligências e vistorias
emitir o laudo pericial, responder quesitos e participar de eventual audiência. O engenheiro agrônomo pode atuar na comercialização de imóveis rurais e bens vinculados ao agronegócio, desde que ligados às suas competências técnicas, conforme a Lei nº 5.194/1966, que regulamenta profissões do sistema COFIA e CREA, pela Resolução COFIA 218/1973, que são as atribuições da agronomia, e normas da ABNT. Com isso, o agrônomo pode avaliar, emitir laudos e dar suporte técnico à venda ou locação de imóveis rurais, benfeitorias e instalações rurais, máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, culturas permanentes e temporárias, estoques vivos, áreas para os manejos específicos, como irrigação, pastagem e produção florestal. O engenheiro agrônomo não atua como corretor, atividade exclusiva de corretores, mas pode atuar como especialista técnico na etapa de comercialização, que inclui a avaliação de imóveis rurais para venda, parecer técnico para a formação do preço e acompanhamento de due diligence rural. Com relação à avaliação dos imóveis rurais, o agrônomo pode avaliar o valor de mercado, um comparativo direto, capitalização de renda, entre outros, valor de liquidação forçada, valor de arredondamento, avaliação de benfeitorias como galpões, currais, casas, silos e armazéns, e avaliação de aptidão agrícola, que impacta o valor comercial. O agrônomo subsidia compradores e vendedores, com parecer técnico que reduz risco e orienta negociações. Para se realizar o parecer técnico para a formação do preço, o agrônomo tem que levar em consideração a capacidade produtiva da cultura, clima, solo, relevo, disponibilidade hídrica, potencial de irrigação, presença de pragas, doenças ou limitações, riscos ambientais, análise de custos, retornos e viabilidade. E isso influencia diretamente no valor comercial e no preço de venda da propriedade ou do imóvel. Para se fazer a avaliação para venda ou compra de um imóvel, o engenheiro agrônomo deverá fazer um acompanhamento de due diligence rural, que inclui verificar limites, áreas embargadas, área de preservação permanente e reservas legais, assim como conferir o CAR, o CCIR e TR, licenças ambientais, checar produtividade real da fazenda, analisar passivos ambientais e agronômicos, analisar o estado de conservação das benfeitorias. E é uma função comum em perícias e consultorias. Entrando na parte do laudo, nós temos elementos obrigatórios para seguir. Então, o objetivo claro do laudo é de definir se é avaliação, perícia, vistoria ou parecer. A metodologia utilizada precisa citar nomes e métodos adotados. A caracterização deve ser detalhada da área, ou seja, da propriedade, detalhada a respeito do solo, do relevo, do clima, do uso atual e do histórico. Deve-se ter a descrição das evidências coletadas por meio de fotos, medições, localização por GPS, amostras, entrevistas e outros. Deve-se constar também o critério de valor utilizado, sendo comparativo direto, custo, renda ou combinação. Também deve-se conter a fundamentação técnica e legal, com referências agronômicas, normas e legislações aplicadas. A conclusão desse deve ser objetiva e fundamentada, então a resposta é clara ao que foi solicitado pelo juiz ou pelo cliente. Por fim, a assinatura e identificação profissional, com o número do CREA e arte vinculado. Agora eu vou falar um pouco da atuação na comercialização por locação ou na atuação por comercialização por arrendamento. Então, é necessário determinação do valor do arrendamento rural. Para definir o valor adequado do arrendamento, o agrônomo realiza uma avaliação completa da área, ou seja, uma avaliação completa do local da propriedade. Ele analisa o potencial produtivo do solo, ele vai verificar a fertilidade, a textura,
a capacidade de sustentar diferentes culturas e também vai observar a aptidão agrícola. Ou seja, a aptidão agrícola é identificar quais atividades são mais viáveis naquele ambiente. Ele vai também avaliar o tipo de cultura possível, o nível de mecanização que a área permite, a infraestrutura disponível, como por exemplo, estradas internas, energia e acesso à água, e os riscos climáticos que podem afetar a produção. Com base nessas informações, o agrônomo utiliza então os métodos técnicos para calcular o valor do arrendamento. Entre os mais comuns estão a capitalização da renda da terra, que vai então transformar a renda esperada em valor presente, e outro método também é a comparação com arrendamentos semelhantes na região, que vai garantir coerência com o mercado. Então, para a determinação do valor da locação ou arrendamento, precisa considerar tanto a terra quanto as benfeitorias. Mas o que são benfeitorias? Benfeitorias são melhorias, obras ou investimentos feitos em um imóvel, né, para conservar, melhorar, ampliar ou tornar mais útil e confortável o uso deste. Então, elas podem ser construções, instalações, reparos, elas podem ser equipamentos, maquinários, qualquer intervenção física que vai agregar um valor nesse local, neste imóvel. E elas são divididas de três tipos: necessárias, então é necessário, é obrigado, né, para conservar o imóvel, essa benfeitoria; úteis, então que vai agregar, aumentar a funcionalidade ou conforto; e voluptuárias, que são por lazer. Então, né, além da terra, o agrônomo também avalia as benfeitorias, que podem ser locadas juntamente com a propriedade, com o imóvel. Então, isso vai incluir, por exemplo, galpões, aviários, estábulos, além de sistemas de irrigação e máquinas agrícolas, como, por exemplo, tratores, colheitadeiras, pulverizadores. Então, nessa avaliação, o agrônomo profissional vai determinar o valor de uso de cada bem, considerando vários critérios, critérios técnicos, como, por exemplo, depreciação, valor residual, a vida útil, o custo de manutenção desses equipamentos, né? Nesse exemplo, e esse cálculo vai, então, garantir que o preço da locação reflita o real estado e a utilidade dessa benfeitoria para quem vier a adquirir essa propriedade, evitando prejuízo tanto para o proprietário quanto para o arrendatário. O agrônomo, ele pode também escolher trabalhar com a comercialização de bens do agronegócio. Esses bens incluem, por exemplo, imóveis, maquinários, animais, enfim, diversas opções para ele escolher o que ele quiser trabalhar. E alguns exemplos são, então, máquinas e equipamentos agrícolas, né? Que aí o agrônomo vai avaliar tratores, colheitadeiras, pulverizadores, implementos diversos, que vão ser usados, então, na compra e venda, leasing, garantias bancárias, seguros, inventários ou partilhas, né? Que ele pode estar usando esses maquinários. Ele pode também trabalhar com estoques agrícolas, que seria trabalhar então com grãos armazenados, né, em silos, silagens, fardos de feno, culturas perenes já implantadas, florestas plantadas também. E aqui ele vai determinar o valor comercial para essas transações, ou penhor agrícola, um crédito rural, etc. Além de poder trabalhar também com os animais, né? Fazendo aí a avaliação e a comercialização desses animais, por exemplo, de bovinos, aves, suínos, enfim, animais que estão ali para produção nas propriedades. E pode utilizar eles em vendas diretas, partilhas, garantias ou até indenizações. O agrônomo
terá um papel importante na atuação pericial, que é ligada à comercialização. Em perícias judiciais ou extrajudiciais, o engenheiro agrônomo atua para solucionar conflitos em transações, como, por exemplo, em diferentes valores de compra e venda, valor abusivo e descumprimento de contrato, entre muitos outros casos. Bom, então, cabe nos papéis do agrônomo a emissão de documentos técnicos que vão dar suporte seguro para as negociações e para as tomadas de decisão. Então, entre esses documentos técnicos, a gente tem o laudo de avaliação do imóvel rural. Esse laudo, né, ele é quem determina o valor da terra. A gente tem o laudo da avaliação de máquinas e equipamentos, o laudo da avaliação de culturas, que vai ser tanto aplicável para lavouras anuais quanto para lavouras perenes. E, além disso, também pode elaborar o parecer técnico agronômico, com base, então, né, na realização de vistorias e relatórios de conservação para verificar o estado da propriedade e das benfeitorias já comentadas antes. Um outro documento também é o laudo de arrendamento. É um documento muito importante, pois esse vai definir de forma técnica valores e condições de uso. Esses documentos, então, são muito importantes, pois são eles que vão garantir transparência, segurança e respaldo técnico, prevenindo conflitos e apoiando negociações justas no meio rural. Eu gostaria de ressaltar também a importância, né, da atuação do agrônomo na comercialização, já que é uma área que demanda muito conhecimento, né, tanto técnico quanto pessoal, e para gerir, então, para conseguir gerir essa quantidade de ações. A importância, então, para o comprador ou vendedor é que ele vai trazer maior segurança na transação, um preço justo e embasado, né? Não vai ter aquele preço injusto, um conhecimento real da capacidade produtiva do imóvel, uma análise dos riscos agronômicos. Para as empresas e os bancos, ele vai propiciar, então, avaliação de garantias, um suporte a crédito rural, certificados de bens, e também para o judiciário, ele pode estar trazendo uma solução técnica para os conflitos. Também laudos imparciais, né? Além de tantos outros auxílios que o agrônomo pode dar para os compradores, para as empresas, o judiciário, né? E a gente percebe a importância que ele tem nessa cadeia, né? Bom, encerramos por aqui. Obrigado pela atenção.